Seja bem-vindo ao culto online da Paz Church Rio Branco. Estamos muito felizes pela sua presença aqui. E nós cremos que o Senhor tem uma palavra poderosa aos nossos corações. Então aproveite esse momento e rapidinho envie o link desse culto para o maior número de pessoas que puder. Seus familiares, seus amigos. Nós cremos que o Senhor quer nos usar para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. No final desse culto, nós temos uma programação especial para as crianças. É o Paz Kids Online. Então, aproveite, permaneça com as crianças e cultue ao Senhor junto com elas. E agora nós vamos celebrar ao Senhor. Então, quero te convidar a louvar o Senhor com o melhor que você puder. E nós cremos que o Senhor vai encher as nossas vidas, as nossas casas, com a glória e com a sua presença. Aleluia! Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Adoramos, Senhor. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto, não. Eu sei que comigo sempre estás e tudo pode ser. Tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Nós adoramos, Senhor. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo pode ser realizado. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Declare que você crê nele. Apesar de tudo, nós cremos em ti, Jesus. Yeah. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio em ti, Jesus. Creio em ti, declare. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, nós cremos. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, Jesus. Creio em ti, creio em ti. Creio em ti, creio
Nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Os nossos olhos estão em Ti. A nossa confiança está em Ti. E nós Te adoramos, Senhor. Te adoramos hoje. Te adoramos e queremos entregar o melhor de nós a Ti. Porque Tu és digno. Nós Te amamos, Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, para onde poderíamos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna? Hoje nós tomamos a decisão de buscar o Senhor, de nos lançar a Te buscar, a Te conhecer. Hoje nós decidimos Te adorar, Te seguir, Te servir. A morte venceste, o véu Tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu Te adora, proclama Tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
mais forte que tudo há. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Sim, Jesus, teu nome é poderoso, ó Pai. Não há outro que se compare a Ti, Senhor, e nós queremos, ó Pai, declarar: a nossa fé está em Ti, a nossa confiança está no Senhor, ó Pai, e nós queremos, Senhor Jesus, declarar nessa tarde, início de noite, ó Pai, que nós cremos no Teu agir, entrando em cada lar, em cada família, com poder, com graça, trazendo transformação, trazendo milagre, trazendo cura, trazendo provisão, ó Deus. Nós queremos declarar: nada pode parar aquilo que o Senhor começou. Nós, como igreja do Senhor Jesus, espalhada pela cidade, pelo estado, pela nação, declaramos, ó Deus, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o Teu poder, o Teu poder, o Teu poder que em nós opera, Deus. Nossa confiança está em Ti, porque nem a morte pôde segurar o Senhor, porque nada pôde Te deter, ó Deus. E nós sabemos, ó Pai, que o Senhor, mesmo sendo tão poderoso, mesmo tão cheio de glória, mesmo tão cheio de virtude, escolheu nos amar, escolheu nos chamar para Ti, ó Deus. Nós Te adoramos por isso, ó Pai, por tão grande amor. Você pode erguer as suas mãos aí onde você está e dizer: obrigada, Jesus, obrigada por esse amor, obrigada pela Tua graça que me alcançou. Nós Te amamos, Senhor. Te amamos, Te amamos, Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é gostoso adorar um Deus que é vivo, que é real, que é verdadeiro, que está aqui. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Que maravilha podermos mais uma vez poder celebrar esse Deus, poder adorar esse Deus, mesmo cada um na sua casa, mas no mesmo propósito, no mesmo coração, em uma mesma visão, falando a mesma linguagem de amor ao nosso Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. Queridos, eu quero convidar você para nós fazermos um tempinho de momento conexão. Eu quero que você faça o seguinte: aí onde você está, você vai fazer um coraçãozinho aí. Aí você vai tirar uma selfie aí, ou você sozinho, ou junto com a sua família. Você vai juntar aí, fazer um coraçãozinho, tirar uma selfie. Aí você vai marcar a Paz Church Rio Branco nas suas redes sociais e você vai postar essa foto, marcando a Paz Church Rio Branco. Amém? Vamos lá? Quero dar um tempinho. Vou até pedir para os nossos amados aqui também do Ministério de Louvor para a gente fazer aqui. Vamos cá, Sui. Aqui. Aê! Amém. O coraçãozinho simboliza o amor, e o amor é a marca registrada do seguidor de Jesus. Amém? Então, eu acredito que você pode fazer isso aí na sua casa com a sua família. E também, meu amado, eu quero que você sinta-se amado por nós. Nós queremos dizer que se você tem um pedido de oração, você pode deixar nos comentários, você pode enviar uma mensagem para nós através do WhatsApp, no número 68
999-35-4864. Se você precisa de oração, se você precisa de um conselho, de uma palavra amiga, você pode entrar em contato conosco e a nossa equipe vai estar entrando em contato com você para que nós possamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Você também pode contar alguma bênção. Às vezes você já recebeu o milagre, você já pediu e já recebeu a resposta de oração. Então você pode também compartilhar conosco. Nós queremos sempre lembrar de devolver a glória para o Senhor. E quando nós contamos esses testemunhos, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Quando nós contamos daquilo que Deus tem realizado nas nossas vidas. E então, se você recebeu uma resposta de oração, conte aqui pra gente, compartilhe conosco. Amém? Glória a Deus. Eu quero também deixar um trecho da palavra do Senhor aqui, quero compartilhar com você, que está no Salmo 34, a partir do versículo 8, que diz assim: provem e vejam que o Senhor é bom. Oh, coisa maravilhosa! Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Uau! Olha só. Você quer ser feliz? Confie totalmente no Senhor. Temam o Senhor, vocês que são seus santos. Os leõezinhos podem passar fome, mas os que buscam ao Senhor nunca passam necessidade. Que palavra maravilhosa sobre as nossas vidas. Aqueles que buscam ao Senhor nunca passam necessidade. Sabe, nós devemos sempre lembrar disso, de colocar o nosso Deus em primeiro lugar, buscar de todo o nosso coração. Como que eu posso fazer isso? Talvez você que está assistindo ao nosso culto aqui, que está cultuando conosco, está aí se perguntando, como que eu posso fazer isso? Existem várias maneiras de você buscar o Senhor. Uma delas você já está fazendo, que é agora, juntamente conosco, cultuando a Ele. Mas também você pode ir para o seu quarto, se ajoelhar ou sentar, ficar numa posição confortável para você e falar aquilo que está no seu coração para o Senhor, conversar com o Senhor. Você pode buscá-lo através da palavra de Deus, lendo, meditando na palavra de Deus. Você pode buscá-lo quando você o adora, quando você canta uma canção de adoração ao Senhor. Existem várias maneiras de nós buscarmos ao Senhor, sabe? E você vai provar da bondade de Deus. Nós provamos da bondade desse Deus tão maravilhoso quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Eu quero te desafiar a fazer isso. Busque ao Senhor, experimente dessa bondade. Ele jamais abandona. Eu estava compartilhando com uma pessoa o seguinte, que nós estamos declarando que esse ano de 2020 é ano de vinho novo. E por mais que as circunstâncias às vezes ao nosso redor pareçam que, ai meu Deus, nem vai ter vinho, tá tudo tão difícil. Não, nós cremos que esse ano realmente é ano de vinho novo, e para que a uva produza vinho, às vezes ela precisa ser, passar pela prensa ali. E talvez você está passando por um momento de prensa, mas saiba que de você Deus vai extrair o melhor vinho. O Senhor tem o melhor vinho para a sua vida. Prove e veja que o Senhor é bom. Amém? Eu quero também desafiar você a fazer parte conosco desse projeto maravilhoso de continuar levando as boas novas do Senhor através do culto online, enquanto nós não estamos ainda com o nosso culto presencial. Toda vez que você contribui financeiramente, você está contribuindo com o crescimento do reino de Deus, para que essa obra continue. Então eu quero te desafiar. Você pode trazer a sua oferta aqui no templo da igreja, aos domingos, a partir das 7h30 até as 11h30 da manhã, e das 14h30 até as 16h30. Você pode estar trazendo a sua oferta, o dízimo do Senhor, e também você pode fazer a sua transferência bancária. Vai aparecer aí na sua tela o número da conta, e você pode fazer uma transferência bancária e experimentar também da fidelidade do Senhor, porque quando nós semeamos no reino de Deus, Ele também traz colheita 100 por 1 na nossa vida. Eu quero
orar abençoando a sua vida nesse momento. Estenda sua mão assim como quem vai receber algo e creia que o Senhor vai liberar bênçãos sem medida sobre você. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome pela tua muita bondade sobre nós, pela tua fidelidade, pela tua palavra que não mente, Senhor. E a tua palavra diz, nós acabamos de ler, que nós devemos provar ao Senhor e ver que o Senhor é bom, que a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus, e que aqueles que confiam em ti, aqueles que te buscam, não passarão necessidade. Eu quero declarar isso sobre cada pessoa que está conosco nesse momento, aonde quer que ela se encontre, que ela seja alcançada pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor, e que elas possam experimentar o milagre da provisão dia a dia. Nós podemos, Deus, saber que o Senhor é conosco em todo o tempo, que nós podemos colocar a nossa confiança em Ti, e o Senhor é fiel para cumprir as Tuas promessas nas nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus, graça e a paz a todos vocês, queridos. Que período de louvor e adoração tremendos nós tivemos agora com essa equipe maravilhosa de louvor. Eu quero compartilhar hoje uma palavra. Na verdade, vamos começar uma série de mensagens que nós temos denominado Recomeço. Mas o tema dessa mensagem, eu creio que pregarei nesse domingo agora e no próximo domingo, com esse tema, dentro dessa série, princípios para restauração espiritual. Princípios para restauração espiritual. Vou pregar a primeira parte nesse domingo. É interessante como, às vezes,
os homens precisam perder alguma coisa, mesmo que seja temporariamente, para valorizá-la. E nós temos dado mais valor agora a algumas coisas que não temos a liberdade de fazer, não é verdade? Como, por exemplo, vir ao prédio da igreja para cultuar, irmos para a célula presencial, estarmos em comunhão com os irmãos, termos tempo de comunhão com os irmãos. Hoje nós estamos sentindo a falta disso porque nós fomos limitados em relação a isso. Eu quero usar hoje o exemplo de alguns textos bíblicos referentes a um período em que o povo de Israel, eles haviam perdido algumas coisas que Deus havia dado a eles, mas Deus deu a oportunidade deles recomeçarem e restaurarem o que haviam perdido. O texto que nós vamos ler, para começar, é no livro de Esdras, capítulo 1. Mas antes de nós lermos esse texto, eu quero deixá-lo a par do contexto da história. O reino de Israel, depois de um tempo, que estavam com rei já, eles se dividiram em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Uma parte, o reino do norte, ficaram com 10 tribos, e a outra parte, o reino do sul, que era Judá, ficou com 2 tribos. Mas os dois reinos, na realidade, se afastaram de Deus. Os reis pecaram e levaram o povo a pecar, e esse foi um período muito triste da história de Israel. Deus enviou profetas para exortá-los, e eles desprezaram todos os profetas. Isso culminou com uma invasão de exércitos inimigos, e até uma guerra contra o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que mandou seus exércitos contra o reino de Judá e invadiu Jerusalém. Eles incendiaram e destruíram o templo, incendiaram os palácios, destruíram parte de Jerusalém, derrubaram os muros, e uma parte do povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico. E para trás, esse povo foi levado para a Babilônia e deixaram para trás, tudo destruído, perderam a liberdade, perderam as suas casas, perderam as suas terras, perderam seus bens. E aí nós vemos aqui, nesse contexto histórico, a oportunidade de um recomeço, porque anos depois, a Babilônia foi conquistada por Ciro, rei da Pérsia, e quando se aproximaram dos 70 anos de cativeiro do povo de Israel, o rei Ciro baixa um decreto, permitindo que boa parte do povo retorne para restaurar o templo e restaurar o muro. Foi profetizado por Jeremias esse retorno. E esse seria um tempo de recomeço para aquele povo, e seria um tempo também de restauração espiritual. Queridos, eu creio muito que muitas pessoas estão precisando desse recomeço. Todo esse tempo de pandemia, que testaram nossas estruturas, e algumas se mostraram frágeis e algumas até caíram. Testar as nossas estruturas espirituais, as nossas estruturas familiares, as nossas estruturas financeiras, e em todos os lugares que estão recomeçando, tem se percebido a necessidade de restauração em alguma área da vida das pessoas. E eu quero começar hoje falando de princípios para a restauração espiritual. Tem alguns princípios que o povo de Israel eles praticaram, que servem como luz para nós hoje termos uma restauração espiritual. Quando eles voltaram da Babilônia, ou nesse período de recomeço, eles praticaram alguns princípios que são importantes hoje para a nossa restauração espiritual. Vamos ler Esdras capítulo 1, do versículo 1 ao 3, para iniciarmos aqui. Diz a palavra de Deus: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor, falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nestes termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, o Deus dos céus,
deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Queridos, a primeira coisa que nós vemos aqui e que nós precisamos para realmente ter uma restauração espiritual, e nós olhamos nesse texto, a primeira coisa que nós precisamos entender as profecias para o nosso tempo e qual o plano de Deus. E qual o plano de Deus para o nosso tempo? Precisamos entender o que Deus Ele está falando e o que Deus está fazendo e quer fazer no nosso tempo. Esse é o primeiro princípio importante para nós termos uma restauração espiritual. Porque você não vai fazer nada desligado de Deus. Você não vai ter uma restauração espiritual se você não souber o que Deus está operando. Se você não tiver um discernimento desse tempo que nós estamos vivendo. Deus, Ele sempre está trabalhando no cumprimento das suas profecias e do seu plano. Olha o que diz o texto aqui. Nós percebemos o discernimento da profecia, até por Esdras, que escreveu esse livro. Diz no versículo 1, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias. A primeira coisa que nós vemos aqui, que Deus já havia falado profeticamente através de Jeremias. Primeiro havia falado que o povo iria para o cativeiro, mas depois Deus usou a vida de Jeremias também para profetizar sobre o retorno do cativeiro, que 70 anos depois eles iriam retornar do cativeiro. Então Deus, Ele sempre usou os seus profetas para deixar algumas pistas daquilo que iria acontecer e do que Ele iria fazer no futuro. E olha, observe o decreto que Ciro leva aqui para... Ele faz esse decreto. Deus usa a vida do rei Ciro. O que Deus queria fazer naquele tempo. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos exércitos, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Nós olhamos aqui e vemos que Deus estava mostrando o que Ele queria realizar em Israel, em Judá, Ele queria realizar uma restauração espiritual. Então preste atenção numa coisa importante. Nós precisamos estar de olho nas profecias. Nós não podemos estar alheio às profecias. Precisamos olhar para as profecias de Deus para o nosso tempo. Aquilo que está acontecendo hoje já foi profetizado há muito tempo atrás. Por que precisamos ficar atentos às profecias e ao que Deus está fazendo e vai fazer no nosso tempo? A primeira coisa que eu queria te falar é um subponto disso aqui. Isso vai te ajudar a se conectar com Deus e encontrar nele um porto seguro, um abrigo na tempestade. Eu venho da região lá, do Pará, e eu passei por algumas experiências enfrentando tempestades, mas alguns amigos pastores que trabalharam na vida missionária nos ribeirinhos, eles contam as experiências que eles tiveram quando eles previam uma tempestade. E o lugar, eles sempre procuravam um lugar que eles chamavam de abrigo, abrigo para fugir daquela tempestade. Eles procuravam encontrar lá um local onde aquela tempestade não iria atingir o seu barco. E eles iam e eles ancoravam o barco naquele lugar e eles esperavam passar a tempestade. Quando nós discernimos os tempos, quando nós compreendemos as profecias, quando nós entendemos o que Deus tem falado a respeito do nosso tempo, nós encontraremos nele abrigo, porque nós podemos dizer: olha, o mundo está num caos, mas Deus está no controle. Não há nada do que esteja acontecendo no nosso
nosso tempo atual que Deus não saiba antes. Então é importante nós entendermos isso, né? Que sabermos as profecias e discernirmos o nosso tempo, para nós acalmarmos o nosso coração e sabermos que nós estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. Mas há um segundo ponto aqui importante, porque nós devemos entender as profecias e discernir o nosso tempo e entender o que Deus está fazendo ou Ele quer fazer nesse tempo. A segunda coisa, você precisa entender isso para você se alinhar com o propósito de Deus para esse tempo. Queridos, Deus quer despertar o seu coração para o que Ele quer fazer hoje. Deus tem um propósito para as nossas vidas hoje, nesse tempo. Sabe, você não veio ao mundo para uma passagem sem significado. Você não veio desconectado de tudo. Dentro do plano de Deus, há um lugar onde você se encaixa. Há um lugar onde você se encaixa. Então Deus estava ali, estava revelando aquela profecia, estava revelando aquilo que Ele também queria fazer, porque Ele queria desafiar o seu povo para se alinhar com o seu projeto para aqueles dias. Quando eu olho, vejo as profecias que Paulo escreve lá em 2 Timóteo, e ele está escrevendo para o seu discípulo Timóteo. E ele fala, olha Timóteo, lá no capítulo 3, 2 Timóteo 3 e 4. Ele fala, olha Timóteo, esta será uma época difícil. Os homens serão egoístas. Os homens não vão querer ouvir a palavra. E ele começa a narrar para Timóteo um ambiente, uma figura profética de um caos, né? Mas ele não estava falando aquilo para que Timóteo ficasse com receio, ficasse com medo. Se você for perceber, no decorrer desses 2 capítulos, ele fala, tu porém Timóteo, seja firme nas suas convicções, seja firme na palavra que você recebeu, seja firme em servir ao Senhor, seja firme em pregar o Evangelho. Paulo escreve e dá essas profecias a Timóteo, porque ele queria que Timóteo estivesse alinhado com o que Deus tinha para realizar naquela época. Da mesma maneira eu digo para você hoje, queridos, nós precisamos entender, olha Esdras, nós vemos aqui que Deus usa o rei Ciro para liberar o povo para retornar, e veja como está o decreto. Versículo 3 diz, qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus seja com ele. Veja, qualquer do seu povo, qualquer judeu que quiser ir para restaurar o templo em Jerusalém, qualquer judeu que queira sair do cativeiro e retornar para a sua terra, Deus está mostrando isso aqui, né? Ele está querendo que o seu povo se alinhe com aquilo que Ele deseja fazer. E aí Ciro diz, e que vá a Jerusalém de Judá construir o templo do Senhor. No versículo 5 do capítulo 1 diz, então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo coração Deus despertou, dispuseram-se a ir para Jerusalém e a construir o templo do Senhor. Um grupo de pessoas, quando tiveram o discernimento do cumprimento da profecia de Jeremias sobre o retorno do cativeiro, e eles perceberam pelo decreto de Ciro o que Deus queria fazer naquele tempo, eles dispuseram seu coração para servir ao Senhor. Agora perceba comigo, queridos, nós estamos em um tempo, e eu quero te falar, nós estamos em um tempo em que Deus quer usar a sua vida. Nós estamos em um tempo, sim, nós estamos passando em um momento de caos, mas Deus quer usar a sua vida. Mas olha, há um cuidado que nós devemos ter. Olha, na Babilônia tinha milhares de judeus, mas sabe, muitos desses não abriram o coração para o que Deus queria fazer naquela época. Muitos deles não se dispuseram de ir até Jerusalém e realizar a obra que Deus tinha para fazer naquela época. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Deus tem um propósito para o nosso tempo. Deus tem um propósito para o nosso tempo. E Ele está tocando nos corações daqueles que estiverem abertos para receber e se alinhar com o propósito dEle para esse tempo.
Então ouça uma coisa importante: independente da situação caótica que o mundo está passando, Deus está fazendo coisas extraordinárias ao redor do mundo, e nós temos uma grande colheita de almas vindo mais à frente. Aleluia. Agora pense comigo, por que uma parte dos judeus não se dispuseram para ir para Jerusalém, recomeçar, restaurar o templo? Por que eles não fizeram isso? A resposta está aqui: porque eles estavam acomodados na Babilônia. Eles tinham sido tirados da sua terra e foram levados para o exílio, estavam lá na Babilônia, mas eles se acomodaram naquele lugar. Queridos, nós precisamos ter cuidado com a Babilônia. Babilônia fala desse sistema mundano que desagrada a Deus. Nós não podemos deixar a vida babilônica nos iludir. Nós não podemos deixar a vida babilônica nos seduzir. Nós não podemos deixar a vida babilônica nos acomodar. Então preste atenção. Deus, Ele quer e vai realizar algo poderoso no nosso tempo. E dentro do plano de Deus, há um lugar onde você se encaixa. Onde você se encaixa. Nós precisamos estar tendo esse discernimento. Agora vamos mais adiante aqui, porque vamos para o segundo princípio importante para a restauração espiritual. Depois que eles chegaram em Jerusalém, eles foram realizar o que Deus tinha ordenado. E nós lemos em Esdras capítulo 3, a primeira coisa que eles fizeram, depois que eles se assentaram naquele lugar, passaram-se alguns dias, né? E eles assentaram suas famílias naquele lugar. A palavra de Deus fala a partir do versículo 1, a primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar. A partir do versículo 1 de Esdras 3 diz o seguinte: quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos. Versículo 3 diz: apesar do receio que eles tinham dos povos ao redor, construíram um altar sobre a sua base, e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios da manhã como os da tarde. E aí até o versículo 5 vai falando que eles apresentaram holocaustos regulares, apresentaram holocaustos prescritos para cada dia. Ou seja, aqui nós vemos aqui um segundo princípio importante para nós termos uma restauração espiritual. Precisamos restaurar o altar. Eles restauraram o altar e passaram a oferecer sacrifícios contínuos, diários no altar. Restaurar o altar fala de restaurar o seu relacionamento diário com Deus. Restaurar o altar fala de você restaurar a adoração a Deus, né? O altar fala desse lugar de devoção ao Senhor. A minha pergunta para você hoje é: como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está o seu tempo devocional? Como está o seu tempo devocional? Algumas pessoas, nesse tempo de pandemia, né, têm gastado tempo com televisão, com redes sociais, com notícias de jornais, mas não têm separado tempo para edificar no altar. Não tem separado tempo, e talvez o altar ficou abandonado, talvez o altar até desmoronou, né? Aquele hábito, aquele costume de você estar na presença de Deus, de adorar ao Senhor, talvez ficou esquecido por um tempo e desmoronou. Esse é um tempo para você restaurar o altar. Algumas pessoas talvez não foram para uma UTI por causa do vírus, né? Mas talvez hoje se encontrem em uma UTI espiritual. Precisam ser reanimados, precisam ser restaurados espiritualmente.
Deus quer fazer grandes coisas nos nossos dias, mas nós precisamos estar em comunhão com Ele. O altar precisa ser restaurado. Hoje nós percebemos que precisamos ir mais fundo. Hoje nós percebemos que nós precisamos de experiências maiores com Deus, experiências pessoais com Deus. Não podemos nos conformar somente com aquela experiência do culto presencial. Nós estamos compreendendo isso agora, que nós precisamos entrar em nosso quarto, e como o Senhor Jesus ensinou, nós precisamos das experiências de intimidade com o Pai, precisamos das experiências de intimidade com Deus. Queridos, segunda coisa, precisamos restaurar o altar. Nós precisamos realmente desenvolver essa intimidade com o Senhor. Aleluia. Então nós estamos vendo, a primeira coisa, precisamos discernir esse tempo, as profecias para esse tempo, e o que Deus quer fazer, nesse tempo, e nós precisamos alinhar a nossa vida com isso, com esse propósito de Deus, para nós sermos instrumentos de Deus, naquilo que Ele quer realizar nesses dias. A segunda coisa, é que nós precisamos desenvolver esse relacionamento íntimo com o Senhor. Talvez precisa ser restaurado em nossas vidas. Mas tem uma terceira coisa que eu gostaria de ministrar hoje ainda, para concluir essa palavra. A terceira coisa que eles fizeram, ou melhor, a segunda coisa que eles fizeram, mas é o nosso terceiro princípio de restauração espiritual. A segunda coisa que eles fizeram, após restaurar o altar, eles construíram os alicerces do templo. Esdras capítulo 3, versículo 6 em diante diz: a partir do primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com suas vestes e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescritos por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre. E todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Aleluia. A segunda coisa importante, e o terceiro princípio na realidade, a segunda coisa que eles fizeram ali em Israel, quando eles chegaram em Jerusalém, e é o terceiro princípio para a restauração espiritual. Queridos, precisamos lançar os alicerces, precisamos restaurar talvez os alicerces. O alicerce fala da base, né? Eles sabiam disso, era a base que sustenta o templo. Mesmo que o templo ainda não estava pronto, não estava todo construído, eles se alegraram porque eles sabiam que essa era uma parte importante para a restauração do templo. Por isso eles festejaram. E sabe, quando nós pensamos em restauração espiritual, construir o alicerce é estabelecer a sua vida sobre os princípios de Deus. Quem está recomeçando tem que verificar isso, pois com certeza a razão principal, se alguma coisa desmoronou, se alguma área da sua vida desmoronou, é porque não estava estabelecido sobre um alicerce sólido. Se nesse tempo de pandemia, se nesse tempo que nós estamos passando de dificuldades, alguma coisa na vida desmoronou, é porque não estava estabelecido em um alicerce sólido. E quando pensamos em restauração espiritual, eu vejo algo que Jesus falou na sua palavra, para ser o nosso alicerce. Alicerce fala de princípios. Alicerce fala de você colocar sua vida em cima dos princípios de Deus. Alicerce fala em você obedecer a palavra do Senhor. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, após Jesus ensinar tantos princípios espirituais,
para os seus discípulos, ele encerra aquilo que é chamado do Sermão do Monte, no versículo 24 em diante. Ele diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia! Se nós queremos estabelecer a vida sobre um alicerce sólido, nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Jesus. Nós precisamos ouvir e praticar a palavra de Deus. Sabe, algumas pessoas estão com áreas da sua vida desmoronando nesses dias onde nós estamos sendo testados, porque não estava estabelecido nos princípios de Deus. E Deus, ele desde o início, Deus estabeleceu princípios para a vida do homem, para todas as áreas da vida do homem. Tem princípios, Deus estabeleceu princípios. Deus estabeleceu princípios para o casamento. Deus estabeleceu princípios para a criação de filhos. Deus estabeleceu princípios para a vida financeira. Deus estabeleceu princípios para o relacionamento entre as pessoas. Ele estabeleceu princípios. E ao contrário do que às vezes algumas pessoas falam, ou algumas pessoas pensam, eu quero te falar, os princípios de Deus, eles não são penosos, não são para nos trazer sofrimento na nossa vida, meu irmão. Os princípios de Deus são para trazer segurança e alívio na nossa vida. E alívio na nossa vida. Quando você passa a praticar, né, nas áreas da sua vida, você vai colocando as suas práticas do dia a dia, né, obedecendo os princípios de Deus, você está criando um alicerce sólido para a sua vida. Virão as tempestades, virão as pressões, né, vão vir, os ventos vão soprar, mas a sua casa não irá cair, como diz a palavra de Deus. Eu gosto de um texto que está lá em Mateus capítulo 19, onde os mestres da lei, eles estavam perguntando a Jesus, falando a respeito do divórcio. Vamos ver um princípio aqui para o casamento. Olha só o que diz, versículo 3, alguns fariseus, aproximando-se dele para pô-lo à prova, e perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Amém, queridos? O que Jesus está falando aqui, ele não está autorizando, ele não está assinando uma autorização para divorciar. Ele está falando: olhe para os princípios, como foi lá no início. E o princípio é isso. Princípio tem a ver com as verdades que Deus estabeleceu para as nossas vidas, lá no início, quando Ele criou o homem. Eu gosto de um texto em Jeremias capítulo 6, inclusive esse texto, Jeremias foi um profeta, ele profetizou para Judá, ele profetizou para aquele povo que foi levado para o cativeiro, profetizou avisando eles que eles estavam em pecado, avisando eles que eles estavam totalmente fora da vontade de Deus. E ele profetizou falando sobre o cativeiro, que eles iam acabar se colocando nas mãos do inimigo, mas eles não aceitaram. Jeremias foi um profeta rejeitado na sua época. Mas olha o que diz Jeremias capítulo 6, versículo 16, falando sobre os princípios de Deus. Diz: assim diz o Senhor:
Ponha-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos, não seguiremos. Você está entendendo? Olha só que verdade poderosa aqui. O Senhor está falando através do profeta Jeremias para Israel, antes deles irem para o exílio. Deus falou para ele: ponham-se na encruzilhada e olhem, perguntem pelos caminhos antigos. Esses caminhos antigos, diz, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho. Esses caminhos antigos, eles são os princípios eternos de Deus. Queridos, para nós fazermos um alicerce, sabe, esse é um tempo de restauração espiritual. E para nós fazermos um alicerce que nós iremos edificar em cima de algo sólido, nós precisamos aprender os princípios do Senhor, os princípios que Deus estabeleceu para o nosso casamento, para a criação de filhos, os princípios que Deus estabeleceu para a nossa vida financeira, os princípios que Deus estabeleceu para o relacionamento com outras pessoas, com outros irmãos, com outras pessoas que nem fazem parte da nossa congregação, os princípios até para nós, até como nós agirmos até com aqueles que nos perseguem. Os princípios de Deus, eles são alicerces sólidos. Os caminhos antigos de Deus são os princípios eternos de Deus. São antigos porque Deus estabeleceu desde o princípio, mas eles não são ultrapassados. Eles geram vida, eles geram descanso. Diz aqui em Jeremias: sigam-no e acharão descanso para a vida de vocês. Esses mandamentos de Deus, esses princípios de Deus, eles não são penosos, eles não são para trazer dificuldades para a nossa vida. Deus quer nos ver estabelecidos em um alicerce inabalável, inabalável. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu quero falar com você, meu amado irmão, nessa primeira mensagem sobre restauração espiritual. Nós estamos iniciando essa série de mensagens sobre recomeço, Estamos falando primeiramente sobre restauração espiritual. Primeira coisa, ouça, esteja atento às profecias. Tudo que foi profetizado está se cumprindo nos nossos dias. Mas essas profecias não são para nos abalar. Essas profecias são para mostrar que Deus está no controle, que Ele já sabia de tudo, que Ele sabia que tudo iria acontecer. Não há nada novo acontecendo para Deus. As coisas são novas talvez para nós, mas nós devemos olhar para as profecias, para nós entendermos que nós estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso. Nós precisamos olhar também para nós compreendermos o que Deus está fazendo e o que Deus quer fazer nesses dias. Você deve se encaixar no propósito de Deus. Nós estamos às vésperas de uma grande colheita. Eu creio isso. E o Espírito do Senhor está se movendo sobre a igreja, procurando pessoas que têm o coração aberto para se alinharem com a vontade de Deus, com o projeto de Deus, com o plano de Deus. Não olhe para o caos, olhe para o que Deus quer fazer. Não olhe para os problemas, olhe que Deus está no controle de todas as coisas e você está nas mãos dEle. Nós vamos realizar coisas tremendas, Eles estavam lá, eles estavam ali no exílio, eles estavam na Babilônia, talvez não tinham nenhuma perspectiva de voltarem para Jerusalém, mas de repente, Deus toca no coração do rei Ciro, e ele baixa esse decreto, para aquele povo retornar
para Jerusalém e restaurar. Era uma restauração espiritual. Aqui é só o início dessa restauração, né? E aí eles restauram o altar e eles restauram o alicerce, se alegram. Eu quero te falar uma coisa: o Espírito do Senhor vai gerar alegria no seu coração. Você tem um chamado da parte de Deus para a sua vida. Deus tem um plano, tem um propósito para a sua vida. Você se encaixa no propósito de Deus para o seu tempo. Mas os nossos corações devem estar abertos. Deve haver uma entrega. Por isso que tem que ter vida de altar. Por isso que temos que estabelecer os alicerces nos princípios de Deus. Esses são tempos, é o princípio das dores. Esses são tempos em que nós vamos receber pressões, mesmo, é verdade. Até aqueles que servem a Deus, diz a palavra de Deus, aqueles que querem ser piedosos nesse mundo, eles serão perseguidos, eles vão sofrer pressões. Mas você serve a um Deus que é todo poderoso. Você serve a um Deus que já conhece toda a história. Você serve a um Deus, ou seja, o final da história já está decidido, já está definido. E você está do lado vitorioso, aleluia. Não tenha medo de viver a vida do altar. Não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo de estabelecer a sua vida nos princípios de Deus. Esse alicerce é inabalável. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração e você se encontra aí, né, numa condição que você identificando isso, que você precisa de restauração espiritual, eu quero orar com você. Quero pedir que você coloque a mão no seu coração e que você possa falar com o Senhor agora. Ele está aqui e Ele está aí na sua casa também. Você possa falar: Senhor, me perdoe porque esses tempos difíceis, esse caos tem me tirado, Pai amado, o discernimento das profecias do nosso tempo, da vontade do Senhor, tem me tirado do entendimento do que o Senhor quer fazer. Talvez você está aí com uma vida apática, espiritualmente falando, né? Talvez você está até sem assistir os cultos, sem cultuar a Deus, sem participar da célula, mas o Espírito do Senhor está te chamando para uma restauração espiritual. Ele está te chamando para um envolvimento maior nesses dias. Ele quer usar a sua vida, Ele quer te avivar, Ele quer te abençoar, mas Ele também quer avivar a sua vida, quer usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado, Jesus. Fala: Senhor, entra na minha vida. Senhor, a partir de agora, Senhor, eu não vou mais retroceder. A partir de agora, Senhor, eu vou prosseguir te buscando. Eu vou estabelecer esses princípios na minha vida. Em nome de Jesus, diga: Espírito Santo, restaura a minha fé, restaura a minha vida espiritual, restaura a minha comunhão. Eu dou esses passos de fé, em nome de Jesus. E eu creio que o Espírito Santo já está entrando aí e fazendo algo poderoso na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você que está ouvindo essa palavra ainda não fez uma decisão para Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje o Senhor tocou em teu coração e você está decidido a viver para Jesus, a se entregar completamente para Jesus, a receber Jesus como Senhor e Salvador, eu gostaria que você também fizesse uma oração aí na sua casa. Coloca a mão no seu coração, diga: Senhor, me perdoe pelos meus pecados, me perdoe pelos meus pecados, eu me arrependo de todos os meus pecados, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz para me salvar,
e para me perdoar de todos os pecados. Hoje eu abro o meu coração, eu abro a minha vida, e eu peço que o Senhor entre na minha vida, e a partir de hoje, seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu vou te servir todos os dias da minha vida e por toda a eternidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Se você fez essa decisão, eu gostaria que você entrasse em contato conosco. Aqui embaixo vai aparecer um número aqui de celular, um telefone para você entrar em contato conosco. Nós queremos ouvir a sua história, nós queremos ajudar você nessa caminhada de fé. É importante você estar conectado com a igreja do Senhor Jesus, amém? Então não deixe de entrar em contato conosco, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, eu vou estar encerrando esse culto hoje, declarando uma bênção sobre sua vida, e os nossos irmãos aqui vão encerrar com uma canção ministrando no seu coração também. Receba em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor poderoso e grandioso do nosso Deus Pai, oh querido, e a consolação, a unção, a consolação do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, esteja abençoando a sua vida, restaurando a sua vida, enchendo a sua vida com o fogo de Deus, não apenas hoje, não apenas essa semana, mas para todo sempre, em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe você, tenha uma semana vitoriosa. Nós te amamos, Senhor. Restaura a nossa vida, o nosso coração, Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor, ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus, ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir, cante isso. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo és.
que bom que você está aqui conosco. Vamos relembrar 2 Coríntios 5,17? Fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uau! Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que Deus nos transformou em novas pessoas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então agora não somos mais aquela pessoa que éramos, aquela pessoa desobediente, mentirosa, egoísta. Não, agora Deus nos transformou em pessoas obedientes, íntegras e amorosas. Que tremendo! Nós podemos até errar, mas lá no fundo, agora somos perfeitos em Cristo. Que fantástico! Então agora vamos declarar algumas verdades de quem nós somos em Cristo! Oi, gente, falem comigo. Eu sou obediente a Deus e aos meus pais e líderes. Uau! Oi, pessoal! Repitam comigo. Eu sou uma pessoa que compartilha com o necessitado. Oi, galerinha! Digam comigo. Eu sou tesouro escolhido de Deus. Oi, gente! E digo agora bem forte. Eu sou uma pessoa cheia do amor de Deus. Uhul! Que demais! Quem tem Jesus é tudo isso e muito mais! Uhul! Então, hoje a gente vai aprender como é tão importante ajudar e compartilhar com as pessoas que precisam de ajuda. Vamos falar a nossa frase? Eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Mais uma vez, eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Mas por que é importante compartilhar e ajudar os outros? Compartilhar é mostrar o amor de Deus para as pessoas. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo vem e começa a viver dentro de nós. E aí, o amor dele pelas pessoas transborda dos nossos corações. Isso! Então, quando vemos uma pessoa necessitada, essa mesma compaixão que Deus sente, nós também sentimos. E então, Ele nos dá o desejo de ajudar aquela pessoa. Vamos ver como um homem doente na Bíblia tinha amigos de verdade que ajudaram ele demais. Cheia! A casa estava cheia de gente. Jesus estava lá dentro, ensinando e curando, e todos queriam vê-lo. Alguns homens tinham um amigo que não podia andar. Eles acreditavam que Jesus poderia curá-lo. Então, eles o carregaram até a casa. Mas eles não conseguiam entrar, porque a casa estava muito cheia. Então, eles subiram a escada até o teto. Seus amigos se importaram tanto com ele que até abriram um buraco no telhado. Todos olharam para cima e ficaram admirados. Os homens desceram seu amigo no meio da multidão, pois achavam que Jesus ia curar ele. E ao invés disso, Jesus falou: seus pecados estão perdoados. Alguns líderes religiosos ficaram muito aborrecidos. Somente Deus perdoa pecados, resmungaram. O que é mais fácil? Perguntou Jesus. Perdoar os pecados ou fazê-lo andar? Para mostrar que eu tenho autoridade de Deus para perdoar os pecados, vou curá-lo também. Levante-se e vá para casa, disse Jesus ao homem. E foi o que ele fez. Todos naquela casa ficaram muito felizes. E naquele dia, a casa se encheu de louvor. Que legal como os amigos desse homem levaram ele até Jesus. Os amigos poderiam ter deixado de lado porque tinha tanta gente na casa e eles não conseguiam entrar. Mas eles não desistiram e até tiveram a ideia de furar o teto da casa. É porque eles sabiam que Jesus poderia curar um amigo deles. Por isso que não desistiram, mas perseveraram até o rapaz conseguir encontrar com Jesus. E a melhor ajuda que podemos dar a uma pessoa é essa, de levar elas a ter um encontro com Jesus. Eles foram amigos de verdade. Eu também quero ser uma amiga de verdade e ajudar todas as pessoas a terem um encontro com Jesus.
Sim, em coisas grandes e pequenas, devemos sempre ter esse coração de compartilhar e ajudar as pessoas. Verdade! Se eu vejo alguém triste, eu posso dar um abraço. Ou quando alguém cai, eu posso ajudar a levantar. Deus vai sempre nos ajudar a ter esse coração de compartilhar com o necessitado. Isso tem tudo a ver com o nosso versículo de hoje. Repitam comigo, Romanos 12:13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Vamos agora cantar esse versículo com Joaquim e a Gizinha. Romanos 12:13, Romanos 12:13, Romanos 12:13, Romanos 12:13. Compartilhem o que vocês têm com o santo em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Que versículo top! Mas quem são os santos? Os santos são o povo de Deus, que somos nós, porque Deus nos santificou quando entregamos a nossa vida para Jesus. Assim, então é uma forma de Deus cuidar do seu povo. Cada um disposto a compartilhar. Pode ser alimento ou até brinquedos. Brinquedos! Sim! Vamos ver como o Lumi aprende a compartilhar o caminhão dele com a Zinha. Ih! Não, Zinha! Eu não vou deixar! É meu! Me dá, Lumi! Eu quero! Você tem que compartilhar! Lumi, Zinha, o que está acontecendo? A Zinha quer brincar com o meu caminhão, mas ela pode estragar meu brinquedo. Eu sou adolescente. Eu não vou quebrar. Lumi, bons amigos se importam e compartilham. Eu me importo com ela, mas eu não quero compartilhar meu brinquedo. Lumi, se você não compartilha, você não se importa. O que quer dizer? Lembra daquela história bíblica que Jesus curou as pernas do homem? Lembro sim. Como os amigos demonstraram que se importavam? Eles tiveram cuidado de carregá-lo até Jesus, por cima do telhado. Todos sabem disso. Mas eles eram adultos e eu sou só um pequeno inseto. Não posso fazer isso. Sim, você pode. Deus também vai te ajudar a cuidar e a compartilhar. O Espírito Santo te dará o poder de fazer o que é certo. Como cuidar e compartilhar com a Zinha? Eu vou orar para poder fazer isso. Deus, me dê o poder para compartilhar com a Zinha. Eu me importo com ela. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Agora eu estou super pronto para compartilhar meu brinquedo. Zinha, pode brincar com meu caminhão. Obrigada, Lumi. Serei muito cuidadosa. Você é um bom amigo. Você também, Zinha. Eu me importo com você e Jesus se importa também. Ui! Agora sim! Vamos brincar juntos! Vrum, vrum. Pip, pip. Uau! Que legal como o Lumi pediu ajuda para Deus. E Deus o ajudou a compartilhar o brinquedo com a Zinha. Sim, também quero ajudar alguém, compartilhar com alguém. Quem será que eu posso ajudar? Ah, eu tenho uma ideia. Lembra que no último episódio, quando tivemos o game show, o Máximo não ganhou nenhum ponto e ficou triste? Ah, eu lembro sim, fiquei com pena dele. Eu também. Eu vi que ele não sabe como estudar a Bíblia. Eu já aprendi como estudar a Bíblia. Eu vou ajudar ele. Oi, Máximo, tudo bom? Oi, Abrão. Que bom ver você. Ah, muito bom ver você também. Eu vi que você comentou no game show que você nunca tinha estudado a Bíblia.
mas que você queria aprender. Eu posso te ensinar se você quiser. Ah, eu quero sim! Que legal! E sabe, nem é pra eu poder ganhar pontos no game show. Seria pra eu aprender mais de Jesus mesmo. Uau, que coração você tem, Máximo! De verdade! Quero muito aprender quem Jesus é e sobre tudo o que está na Bíblia. Ô, Bron, obrigado por me ajudar a aprender mais sobre Deus. Você é realmente um amigo de verdade. Agora eu quero te ensinar mesmo. Ah, eu amo ajudar. Então, vamos lá. A Bíblia tem duas partes: o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O melhor lugar para começar é o livro de João. E é isso como você lê. Que legal como Abraão compartilhou o seu conhecimento de como estudar a Bíblia com o Máximo. Agora, o Máximo vai ler sempre a Bíblia e vai crescer muito em Deus. Que legal! Quando vemos alguém que tem necessidade, que possamos sempre ter o coração de ajudar. Sim, vamos agora adorar a Deus, porque Ele sempre nos ajuda quando nós precisamos. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando estou só, tenho medo. Eu sei que Ele comigo estará, sempre ao meu lado, e ouve a minha voz. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Quando me deito e me levanto, eu sei que Ele comigo estará. Ele me ama minha família. Jesus, confio em ti. Eu vou correr, correr para o seu amor. Eu vou cantar, cantar ao Filho. Eu vou gritar, gritar o seu nome. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Jesus, confio em ti. Que demais! Como Deus nos ama e cuida tão bem de nós, não é mesmo? Então agora vamos fazer a nossa confissão de fé juntos. Eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Mais uma vez, eu sou um bom amigo, porque eu compartilho e ajudo as pessoas necessitadas. Uhul! Parabéns, que você é um bom amigo e você vai sempre ajudar as pessoas necessitadas. Vamos orar agora e agradecer a Deus, porque Ele sempre nos ajuda a sermos bons amigos e também a compartilharmos com as pessoas. Repitam comigo. Querido Papai do Céu, muito obrigado, que o Senhor sempre cuida de nós e o Senhor sempre nos ajuda
quando nós precisamos. Nos ajude também sempre a ajudar os outros e sempre compartilhar com a pessoa necessitada. Em nome de Jesus oramos. Amém! 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 Se você ainda não pediu para Jesus perdoar todos os pecados e a ser o Senhor da sua vida, então agora é o seu momento de fazer isso. Você também pode ter essa vida maravilhosa que a Bíblia fala que Deus preparou para nós. Lembre das 4 verdades mais importantes. O primeiro, nós já falamos hoje. Deus nos ama. Mas aqui vem o segundo. Todos nós pecamos e por isso que nós distanciamos de Deus. Mas a notícia boa é a terceira, que Jesus morreu por nós, levando o castigo do nosso pecado na cruz. E a quarta é que você pode receber Jesus e decidir viver somente para Ele. Se você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, então faça essa oração comigo. Feche os seus olhos e repitam comigo. Querido Papai do céu, obrigado que o Senhor me ama. Que o Senhor enviou seu único Filho, Jesus, para morrer por mim e perdoar de todos os meus pecados. Eu confesso os meus pecados e recebo o seu perdão. Eu viro as minhas costas para o mundo, para o pecado e para o diabo. E eu decido de hoje em diante viver somente para Ti, Jesus. Seja o Senhor, o dono e o Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, eu oro. Amém! Amém! Quero dar as boas-vindas a você que repetiu essa oração pela primeira vez. Você agora faz parte da família de Deus. Uhul! E você também tem um grande tesouro, que é o Espírito Santo, que vive em você. Parabéns! E como eu sempre falo, é muito, muito, muito importante falar para os seus pais que você entregou a sua vida para Jesus, ok? E peça para eles orarem com você e sempre lerem a Bíblia com você no culto doméstico, para que você possa crescer mais e mais no Senhor, tá bom? Agora levante as suas mãos e receba essa oração final. Que a plenitude de Deus, que a paz dele, que o amor de Jesus e que tesouro da intimidade do Espírito Santo seja com você e a sua família, hoje e para sempre. Amém, amém. Ai, gente, que peninha, já tá na hora de ir. Não esquece de chamar os seus pais para te ajudarem a responder as perguntas que vão aparecer aí na sua tela, ok? Amamos vocês, tchauzinho!